a discussão nas redes sociais, muitas vezes um fala que a Terra plana, o outro fala que o mundo é redondo. É uma conversa? Não é uma conversa, né, gente? Não é, entendeu? Não é uma conversa. Não. E é como ficou, como se fosse possível que certas coisas voltassem a ser debatidas. Pô, mas tu acha que a gente tinha que calar o cara que fala que a Terra é plana? Não, eu acho que... Não, a Terra plana é tão ridículo, quer dizer, que eu acho assim que não é uma possibilidade de influência na sociedade real. Mas o cara que fala que vacina é veneno, eu acho que devia ser calado sim, porque esse cara está matando gente. Os níveis de vacinação, a Nízia, a ministra da Saúde, me mostrou, os níveis de vacinação de coisas de poliomielite, por exemplo, de coisas que já estavam assim meio, entre aspas, resolvidas na mente do pai e da mãe brasileira de que tem que vacinar o seu filho, BCG, etc. Tal, tinham caído muito depois dos ataques contra a vacina e do que o governo do Bolsonaro falava de vacinas de uma maneira geral. E do que muita gente passou a botar em vacina. Então, as consequências, elas são graves. Elas não são uma questão de eu gosto de azul, você gosta de amarelo. Entendeu? Não é isso. Pô, mas é que eu acho que a gente tá pensando muito no agora, cara. E eu entendo todo o ponto. Eu realmente, eu não tô... É que eu tô pensando... Eu tô falando, na área de saúde é muito fácil, porque estamos falando de mortes, de vida, de coisas que afetam as pessoas muito gravemente. Você ter um filho com poliomielite hoje em dia, porque não tomou a gotinha, é realmente de um ridículo. É ridículo que você fez isso com o teu filho por uma ideologia. É ridículo. E está acontecendo. Então, isso não pode ser uma questão de opinião, entendeu? Porque até, aí voltando do cinto de segurança, quer dizer, o acidente, o beber e dirigir, que aqui no Rio é muito, o negócio da lei seca, é uma conquista civilizatória. A quantidade de gente que já foi atropelada, morta por motorista bêbado, e continua a acontecer, mas menos do que já aconteceu, eu acho que é uma conquista civilizatória. Você não pode beber e dirigir. Não pode. Ah, é minha liberdade, eu bebo se eu quiser. Não é. Não, porque... Então, existem... Então, o fato da gente reconhecer que nós concordamos que existem limites que são importantes. Não pode a gente agora decidir que existe uma área que não, essa área não vai ter limites. Em nome de uma coisa chamada liberdade de expressão. Não, eu não tenho nem... Cara, o problema do limite é quem é que... É sempre quem é que decide. Quem é que decide. Sim, por isso que eu acho que tem que ser uma conversa e por isso que eu acho que tem que ser uma coisa que não é governo. Tem que ser uma coisa que tem que ser uma coisa da sociedade civil, que converse isso, tem que ter... Eu acho que tem que ter uma participação, a gente falou em 20, 200, eu acho assim, tem que ser uma coisa que seja conversada nos estados, tem que ter um congresso em cada estado, tem que ter depois um congresso nacional, tem que ver critérios, né, obviamente, porque... Tem que ter como o cara apelar, tem que ser ágil. Sim, exatamente. A questão da rapidez é muito importante, quer dizer, tem coisas que são tiradas da internet, mas uma semana depois. Uma semana na internet é uma eternidade, né? Sim, pra você destruir a vida de uma pessoa. É muita coisa. Então, e o contrário também, porque vamos lá, se o cara... Ó, te falar o que aconteceu comigo. A gente teve tudo que aconteceu no ano passado, no ano retrasado, em 22. E aí isso acarretou em 7 canais do grupo desmonetizados por 3 meses. 2 meses e o terceiro mês a gente foi recebendo o 4º. Então, o que acontece? Ninguém sabe até hoje por que o Flow Sport Clube, que não tem nada a ver. Ninguém sabe por que ele se fudeu na dança. Claro. Então, não tem para com quem eu apelar. E esse é um problema. As Big Techs, elas não respondem a ninguém. Quando a Janja foi destruída ali no Twitter, aquele tempinho ali, o tempo que demorou com aquilo ali, estou falando não é uma cidadã comum, né? Ela com certeza teve acesso... Os olhos da lei Sim, estou falando assim, mas ela com certeza teve acesso a poder reclamar de uma maneira que uma pessoa aí na rua, um cidadão normal, não tem. E eu estou falando, e a lei não é para Janja, a lei é para todos, né? Agora falando, se a Janja teve dificuldade e foi atacada do jeito que foi, quer dizer, eu acho assim que não é possível que uma Big Tech não tenha a possibilidade de ser cobrada e seja mais ágil, ainda mais ganhando o dinheiro que eles ganham. Quer dizer, tem que contratar mais gente, então contrate! Porra, sabe? Não é possível. Eles não podem dizer que não, o nosso business não ganha dinheiro. Tem plataformas se tem um business que ganha dinheiro, que não tem 10 pessoas para fazer Brasil. Moderação. No Brasil não tem 10 pessoas para fazer
tudo nada. no Brasil. Não tem. No Brasil. Paizinho pequeno, né? 205 milhões de pessoas. Sabe, porra, sério, isso é um escândalo. Isso não é aceitável. Não é aceitável. Estou falando assim, ainda que a decisão fosse de uma Big Tech, de um Instagram, de um Twitter, de um X, um X agora, o fato de você demorar para conseguir falar com uma pessoa dessa e essa pessoa tomar uma decisão, sabe? Quando é uma coisa que está ali, na tela, querendo, não tem como você demorar, não precisa tanto para decidir. Até porque ela pode falar, eu vou tirar e vou julgar. Se eu achar que você está errado, eu vou voltar a botar. Ok. Eu já acho que dá muita moral para essas pessoas de uma empresa privada que ganha muito dinheiro com isso, serem elas as decisões. Porque se a gente está criticando essa ideia de quem decide, que esse é o problema, hoje a verdade é que tem quem decide. Sim, pô. São eles. São eles. Porque eles terem punido 6 canais, o que deu problema foi um, e eles terem punido outros 6 é completamente ilegal, ilógico, imoral, injusto. Sabe, pô, é o teu irmão pagando por um crime que você fez. O que teu irmão tem a ver com isso? Né? E você, no entanto, estava dependendo completamente. E fazem, e desfazem, e não te explicam, não te dizem qual é o critério. Que porra é essa, sabe? Isso não é aceitável. E não é a gente que está reclamando, essa reclamação existe no mundo. Alguns países estão avançando, acho que a Alemanha já fez alguma coisa, a União Europeia está tentando, mas ainda é tudo isso... Porque é relativamente novo, mas não é tão novo assim, né, gente? As redes sociais já tem quanto tempo, né? Esse problema já tem há quanto tempo? Essa discussão de que tem que ter limite tem quanto tempo? Agora, é claro que esse pessoal tem um dinheirão também para fazer um lobby enorme, né? Nas redes sociais e até evitar que certos argumentos sejam conversados, né? Eles têm essa possibilidade, de rede social. Bom, o meu problema, eu não tenho muito problema em a gente pensar em tudo isso que você falou aí de verdade. Uhum. Mas para mim o ponto caro sempre é o que pode e o que não pode ser dito. Isso daí é muito caro. Uhum. Isso é perigoso. Sim. Sabe? Agora, que as redes sociais, que as big techs, elas precisam cuidar melhor de quem meio que dá dinheiro para eles. Sim. Isso é evidente, é evidente. Cuidar melhor é evidente. E há uma distorção enorme. A gente começou o programa falando muito de Palestina e Israel. Uhum. Cara, o que essas redes sociais distorceram, as postagens do lado palestino, foi uma enormidade. Do que você está falando? Muitos argumentos pró, digamos assim, o palestino no sentido de vamos parar com a destruição, parar com a guerra, com os bombardeios, não foram postos, não, muito menos impulsionados, muito menos bombados, mas assim, foram tirados de uma maneira que foi uma interferência nessa liberdade da discussão, na liberdade de expressão, enorme, por causa do peso. Ou seja, a favor de Israel. A favor de Israel. Isso os sionistas falam o contrário. Não, de jeito nenhum. Agora, eu acho assim, quem está julgando hoje não é a sociedade. Né? Eu acho que isso é o básico. Vivemos numa democracia, ainda bem. Então, eu acho que a decisão sobre como nós queremos viver é nossa. Não pode ser do dono do Elon Musk, não pode ser do Zuckerberg, não pode ser. Sabe? Tem que ser uma coisa que tenha que ser aceitável para nós como sociedade. Quer dizer, e eu acho que essa discussão precisa ser feita, ainda que com todos os cuidados e com todas as delicadezas necessárias para um tema difícil. É um tema difícil. Mas não é porque é difícil que deva... então não se faz nada. Não. Eu acho que não dá para colocar o deputado lá, os caras que vão decidir essa porra, são uns caras que não sabem nem falar Facebook, que não sabem falar Elon Musk. Tem que tem que ter o cara que entende, que tá no dia a dia. Claro. Essa discussão, ela é uma discussão muito longa. Ela não pode ser... os caras aprovam ali um bagulho de urgência e votam e foda-se. Não. Por isso que eu acho. Eu proporia que a gente fizesse realmente uma coisa... Começasse pelas grandes cidades, pelos estados, e fosse chegando a um consenso, a uma pauta básica, né, de uma coisa mínima. E para mim o mínimo de todos não pode bombar agressividade e ódio, ganhar dinheiro com isso, não dá. Que você mantenha o post é uma coisa, mas que você bota o post lá em cima, na primeira página, para todo mundo ver, porque isso dá dinheiro, não. Aí não é liberdade de expressão.
Porque a pessoa que queira ler o teu post, leia. Mas seja obrigado a ler porque o post está lá em cima, enquanto que eu que estou falando um argumento moderado, que não xinguei ninguém, estou na terceira página. Não. Eu acho que isso é uma distorção. É uma distorção. Eles estão envenenando a conversa porque dá dinheiro. Eu entendo. Mas é que eu acho que somos nós que estamos envenenando a conversa porque a gente quer ver essa porra. O problema é nós. A gente quer ver essa porra. Mas é real. Essa porra não tá lá em cima à toa. Não, mas isso é verdade. Violência e sexo chamam a atenção. A gente para ver, de fato. É do ser humano? É do ser humano, sim. Mas não é por isso que a gente vai voltar a ter pelourinhos nas praças para botar alguém preso tomando chicotada. Nós não podemos voltar a Coliseu Romano. E cada um fazer assim e vamos matar. Não. E parte do que a gente vê na periferia das cidades do Brasil é um pouco isso. A gente não quer saber do que a polícia está fazendo. E, é pobre, é negro, está morrendo, não está nem aí, entendeu? Isso faz parte de um cinismo, de uma hipocrisia, de uma sociedade que se diz cristã e que se diz, né, querer do bem. Como? Entendeu? Agora, existem limites, tem que existir limites para isso, entendeu? Eu me lembro, tempos atrás, de um cinegrafista da Globo, em frente ao Rio Sul, que é um grande shopping, dos mais antigos do Rio de Janeiro, ali do lado de Copacabana, saindo de Copacabana, e um policial pegou um ladrão. E esse cinegrafista da Globo filmou ele matando o ladrão atrás de um carro, em frente a um shopping do Rio Sul. Tem anos isso. Esse cinegrafista até teve que se esconder uns meses. Cara, assim, vamos pensar, gente. É um horror matar alguém a sangue frio que você pegou, julgou, condenou e executou? A gente não tem pena de morte no Brasil. É um horror. Mas você fazer isso na frente de um shopping é um outro patamar, né? É a desconsideração total do que é moral, do que é o outro ver, do que é passar, as pessoas estão passando ali do lado. É um troço assim absurdo demais. Absurdo demais. E eu acho que as redes sociais estão nesse ponto de matar as pessoas em frente ao Rio Sul. Entendeu? Cara, não. Tá demais, entendeu? E tá demais já há bastante tempo. E quantas democracias já estiveram ameaçadas e passaram por problemas graves, né? Por conta também disso, do que está acontecendo, sabe? Dessa discussão política que não é uma discussão mais. Porque claro que a gente vai discutir de política. Democracia é para discutir mesmo, é para se exaltar. Mas não ameaçar ninguém de morte. Não é para você postar que a deputada tal tinha que ser estuprada. Isso não pode. Eu acho que não pode. É outro nível. Entendeu? Mas outro patamar. Bom, tá. Se eu fizer isso, vamos dizer que eu sou vamos lá, eu não sou um bom exemplo. Aquele cara ali posta isso. Uhum. Ele pode hoje ser processado, não é? Sim. O problema que você está dizendo é a gente pegar isso e bombar e fazer isso aparecer para mais pessoas, para que mais pessoas vejam aquilo e se identifiquem, não sei o que e tudo mais.